cumprimento o SESC na sua presença meio centenária, 74 anos, com os seus compromissos de uma instituição constituída com tanta força ideológica e constitucional, é um instrumento do sistema constitucional brasileiro que prevê a atuação dos setores corporativos no interesse social para que cuide do bem-estar social de seus servidores, dos familiares, da comunidade, né? Tanto que a Constituição do Brasil, no artigo 149, prevê exatamente o financiamento público desse modelo institucional que guarda relação com o momento da afirmação dos trabalhadores no processo produtivo e social brasileiro, e que, com isso, venha formar esse formidável sistema de serviço social que configura o que nós chamamos de sistema S, no qual está o SESC e o SENAC ligados à Confederação Nacional do Comércio. Dentro desta condição, eu acho muito importante que, nesta conjuntura que vivemos de riscos pandêmicos graves, né, que têm desafiado na política, na ética, na capacidade ativa das instituições, posturas que representem o que nós poderíamos chamar, né, de compromisso com a cidadania, dos direitos humanos, em tempos de pandemia, né, e que agora, com muita responsabilidade, se prepara nessa etapa, né, para reorientar as ações, inclusive de presença física de seus servidores, com a comunidade que assiste, no contexto do que agora vai se fazer em termos de retomada presencial, física de suas atividades, algo que está sendo feito com muito cuidado e muita atenção. De pensar um pouco o Brasil, mas pensá-lo no contexto de uma historicidade, de um percurso, de uma construção significativa de uma identidade que nos configura como nação e como um povo. Eu sou da Universidade de Brasília e nosso fundador, primeiro reitor, foi Darcy Ribeiro, um intelectual, um político, um militante que sempre se preocupou com o Brasil nos seus principais livros, entre eles um que talvez tenha sido o último que ele publicou, O Povo Brasileiro. Ele revela a sua verdadeira motivação que, no caso, do ponto de vista crítico, foi entender porque o Brasil era um país que teima em não dar certo. E um pouco dessa percepção dele de que é um país que teima em não dar certo, o Darcy produziu um diagnóstico de que, de certo modo, porque se investia no seu processo histórico uma formação social representativa de um país, dizia ele, enfermo de desigualdades. E que, para ele, é o resultado de uma mentalidade que permanece viva, ativa, sobretudo em nossas classes de elite dominantes, que são, para ele, rústicas. E aí uma frase dramática, que continuam a fazer do Brasil um engenho de gastar gente. Então, essa postura do Darcy, que parece um pouco pessimista, não é. Darcy era um homem de fazimentos, como ele gostava de dizer, e, portanto, de construção, construir universidades no Brasil e na América Latina inteira. Nessa construção está um pouco de tentar resgatar o que é o Brasil a partir daquilo que, enquanto valores, o funda
o constitui como sociedade e depois como institucionalidade na estruturação de suas instituições, não só de Estado, mas próprias da sociedade civil, como, por exemplo, o SESC, né? E nesse processo vai se dar aquilo que a professora Marilena Chauí, que quando foi secretária de Cultura em São Paulo, manteve programas muito intensos com o SESC. Segundo ela, isso é uma expectativa de construir uma identidade, mas uma identidade nacional que lide bem com as diferenças, né? As formas a partir das quais, dentro da construção da brasilidade, profundas distinções se estabeleceram nos sujeitos que vieram a estruturar o país, a compor o país, e que, pela nossa experiência colonial, são sujeitos que ainda hoje têm um tremendo movimento de luta por identidade, por emancipação, por reconhecimento, por afirmação política e social. Algo que dificulta, mas impõe a exigência de buscar essas diferenças na questão da identidade, que, para Marilena Chauí, representa os recortes ideológicos, a ideologia entendida como um sistema coerente de representações e normas com universalidade suficiente para se colocar a toda a sociedade. Será isso possível? Será isso realizável? Eu penso que sim, ainda que essa herança colonial tenha colocado em dúvida aquilo que um outro intérprete da formação social brasileira, o historiador José Murilo de Carvalho, tenha colocado com alguma dúvida num livro célebre dele que se chama, olha o título, Os Bestializados, que é um pouco a perplexidade dele, já no Brasil se republicanizando, indagar se há povo em nosso país, se há povo no Brasil, né? E o título não é absurdo, porque ele traduz a ideia de que muito do que é o resultado de nosso percurso civilizatório, digamos assim, é uma experiência em que a humanidade e a cidadania não estiveram permanentemente e presentemente na base do desenvolvimento da nossa sociedade. Não por acaso, ao tempo das descobertas, no começo do movimento de organicidade do sistema capitalista de produção, as navegações, as descobertas, aí, século XV, século XVI, né? O registro do contato dos europeus que se espalhavam em busca das riquezas nos territórios ainda desconhecidos, era feito num tipo de narrativa que, na classificação literária, é chamada de bestiário. Por isso que o título do livro do José Murilo, Os Bestializados, quer dizer, aqueles que são uma massa informe, sem identidade, destituídos de cidadania e destituídos de direito. Por isso que acho que esse nosso encontro parte de uma convocação muito relevante. Repensar a cidadania e os direitos humanos em tempo de pandemia. Quer dizer, na possibilidade de repor o fio condutor do processo civilizatório brasileiro no contexto do futuro que se abre para nós, um futuro que é inevitável, mas que não é um destino, é um futuro que nós podemos construir. E, para isso, nessa discussão, podemos pensar que alternativas de futuro podemos construir, né? No livro do José Murilo, a pergunta que ele faz é diante do fato de que, tal como os intérpretes do Brasil haviam identificado,
né, no legado constitucional, no legado civilizatório, que é originado desse modelo colonial, né, a própria condição de afirmar-se como povo foi um processo de negação. Os indígenas eram silvícolas, monstros, feras, bestas, não tinham identidade humana. Como sabemos, foi preciso um grande debate acadêmico e político e teológico no século XVI, em Valladolid, para decidir, no empreendimento da conquista, se os índios eram gente ou não, tinham alma. E, afinal, venceu a tese do bispo de Las Casas contra a posição do jurista Ginês de Sepúlveda, que os índios, sim, eram gente, tinham alma e, portanto, podiam exercitar a direção de seus bens, aceder aos sacramentos, o que levou o Papa da época, Paulo III, a editar a bula, etc., na qual designava a humanidade indígena, dizendo, sim, os índios são gente, nossos irmãos, têm alma, e por isso podem aceder a seus bens e aos sacramentos. Ou seja, são gente desde que se cristianizem, né? Daí a grande leitura que vem dos intérpretes do Brasil, Gilberto Freire, Casagrande, Senzala, Sérgio Buarque, o caráter nacional passando pela análise das raízes do Brasil, a sua obra mais importante, onde ele trabalha a categoria da cordialidade. Mais recentemente, os trabalhos do grande jurista Victor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada, Voto, ou do jurista Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, mostrando que nesse processo não é só o humano que luta para se afirmar, né? Mas é também uma humanidade que se inscreva na pretensão de orientar a formação de um povo e nele inscrever uma dimensão de subjetividade ativa que é a cidadania, né? Que é a possibilidade de ser sujeitos de direitos, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, mas que passa por um processo dramático de exclusão, primeiro a alienação do humano, a escravização, que leva à desumanização ao seu ponto máximo, tanto política quanto teoricamente e juridicamente. Os escravos não são gente, desde as concepções de Aristóteles e de Cícero, servos persona non habet, o escravo não é pessoa humana, o que levou, na primeira Constituição, a se assentar como base do trabalho o sistema escravocrata, mesmo num tempo histórico em que o valor dos direitos humanos já havia sido afirmado, conforme as declarações de Virgínia e a Declaração Burguesa dos Franceses, que gerou a grande Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, segundo a qual todo homem nasce livre e igual em direitos. Mas, no caso do Brasil, com a sua primeira Constituição, em 1824, baseada no trabalho escravo, os escravos não são livres nem iguais, portanto, não são pessoas humanas, e o regime jurídico da escravidão era o regime jurídico da coisa, a mercadoria. Por isso, os escravos eram comprados, vendidos, usados, fruídos, abusados, o que leva a uma contestação e crítica ao princípio da democracia racial, por exemplo, que Gilberto Freire falava no Casagrande Senzala, mas que, do ponto de vista das lutas de interpretação do Brasil, não é um sistema de tanta harmonia, é um sistema que se processa neste engenho de moer gente a que se referia Darcy Ribeiro, né? Então, em Victor Nunes, em Sérgio Buarque, em Gilberto Freire, em Raimundo Faoro, a gente vai encontrar essas referências de uma mediação numa subjetividade em que a elite se configura pela troca de favores entre si, e nos favores está o formalismo do direito que se estabelece, inclusive constitucionalmente,
Não por acaso, a primeira Constituição é definida pelos historiadores com o título, o apelido Constituição da Mandioca, pela sua característica censitária, ou seja, em que a cidadania é estabelecida a partir da renda, do gênero, da fé, da capacidade de se fazer proprietário. Os homens de bem, portanto, não são os homens que têm dignidade, são os proprietários, os que têm bens, né? Então, a Constituição em que o masculino branco, católico e que tem renda se afirma como cidadão, partilha dos favores do social, expressa eufemisticamente essa troca de favores como se fossem direitos, né? E constitui o que vai se chamar direitos, como esses autores dizem, no clientelismo, no prebentismo, no filhotismo, no nepotismo, no cunhadismo, e que traduz um pouco, né, aquela atitude já da origem batismal do Brasil, quando na Carta de Pero Vaz de Caminha, dirigida ao rei Dom Manuel, com toda aquela descrição da beleza do território encontrado, o fecho é um pedido de emprego para o seu genro, que vivia na Ilha da Madeira, e que o escrivão queria que o rei, por obséquio, por favor, o transferisse para a corte em Lisboa. Então, essas expressões não estão lá atrás, nem na Carta de Pero Vaz, estão presentes quando na rua, enfrentando a pandemia, cumprindo um dever de preservação sanitária, contra uma interpelação de um agente de saúde, alguém diz que recusa o apelo a que se coloque como cidadão, porque não é um cidadão, é um engenheiro. Ou quando, numa praia, num balneário paulista, um desembargador, um guardião da Constituição, do direito e da justiça, pergunta ao guarda que o interpela por não ter salvaguarda sanitária, que não é ele a autoridade para contradizer o seu papel de guardião da lei, de desembargador. Sabe com quem está falando? Quer dizer, a característica da carteirada, né, num sistema em que a cidadania ainda não se construiu, né? Para o nosso trabalho, eu sugiro que tenham em mente um livro recente, notável, escrito por duas mulheres, duas historiadoras, Lilian Schwartz e Heloísa Starling, chama Brasil, uma biografia. É uma síntese atualizada de todo esse percurso e que revela, no nosso caso, no Brasil, uma história de avanços e recuos, num traçado que não se apresente apenas objetivo ou nitidamente evolutivo, porque ele carrega um tempo híbrido capaz de agenciar diversas formas de memória. E aqui eu cito essas autoras porque elas dizem, numa passagem muito importante, algo que vou reproduzir. Nós nos classificamos em tons e meio-tons e até hoje sabemos que quem enriquece quase sempre embranquece, sendo o contrário também verdadeiro. Se a fronteira de cor é, de fato, porosa entre nós e não nos reconhecemos por critérios só biológicos, se no país a inclusão cultural é uma realidade e se expressa em tantas manifestações que o singularizam, a capoeira, o candomblé, o samba, o futebol, se nossa música e nossa cultura são mestiças em sua origem e particularidade, não há como esquecer também os tantos processos de exclusão social. Eles se expressam nos acessos ainda diferentes e ganhos estruturais no lazer, no emprego, na saúde, nas taxas de nascimento, ou mesmo nas intimidações e batidas cotidianas da polícia, mestra nesse tipo de linguagem de cor. Um dramático processo construído na fronteira, no qual se forma a alma mestiça do Brasil. A ênfase é o racismo, mas nessa cultura colonial, as reduções se passam pelo racismo, se passam
enfrentamento da questão de gênero, pelo sexismo, se passam pela ainda presente entre nós tensão entre classes sociais, mas que tudo são como que interpelações que se podem fazer em nações do passado recente e colonial, nas quais, dizem essas autoras, a identidade se parece como um colchão inflável para se fazer uma questão sempre presente. E elas cunham um outro termo, que também está tão ligado a alguma das questões do nosso tempo. Elas falam em familismo, ou o costume arraigado de transformar questões públicas em questões privadas. Um pouco é esse o impasse que vivemos nesse tempo, e um pouco é para essas atenções que devemos nos mobilizar do ponto de vista de uma institucionalidade como a do SESC, que cuida da cultura, cuida do lazer, trabalha na mediação da responsabilidade social do empresário para integrar no contexto do social o trabalhador que, a duras penas, emergiu da escravidão, se colocou, como diz o José Murilo de Carvalho, para se fazer povo no contexto de uma cidadania de protesto e que se organizou aos poucos no coletivo, formando o que hoje a gente chama movimentos sociais, dos quais surgem agendas interessantes que mostram, ao mesmo tempo, de um lado, as expressões de lutas por reconhecimento, por sair da invisibilidade que o social provoca para negar identidade e para não ter que ter compromisso nem conceder direitos, mas que também se afirma como subjetividades novas, ativas, que vão integrando o mundo social e disputando os aspectos mediados pela cultura, evidentemente, de inserção na partilha dos bens econômicos que são produzidos socialmente e do poder político, que tem que ser exercido também de forma compartilhada, como propõe e coloca como horizonte a longa, dramática e tensa, com avanços e recuos, construção da democracia no nosso tempo e no nosso país. Então, a passagem da Constituição da Mandioca, que está fundada no trabalho escravo, para a Constituição da Cidadania, que integra na vida social o trabalhador sujeito de direitos, vai colocar uma coisa muito curiosa, que é pensar, de certo modo, um Brasil que sempre foi escrito na história com Z e que não conhece, não reconhece um Brasil que nós começamos a construir com S e que levou a que se pensasse, por exemplo, né, que o Brasil com Z acaba matando o Brasil com S. Né? Isso é um texto de uma aluna minha, Caterine Coutinho, que publicou no site do Instituto Humanitas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, um artigo muito bonito, chamado "O Brasil está matando o Brasil", claro, o Brasil com Z, porque está matando os povos indígenas e tradicionais, as populações ribeirinhas, as comunidades camponesas, os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. E eu diria, está matando a sua burguesia industrial, comercial, responsável por uma infraestrutura de produção de riquezas que o modelo neoliberal globalizado drena para o interesse e a ganância internacional. Eu acho que essa é uma questão que o momento pede aos dirigentes do SESC, por exemplo, expressões dessa burguesia nacional que se vê alijada do processo de produção e acumulação da infraestrutura e do desenvolvimento do país por uma ganância internacional, o interesse internacional, que atualiza um pouco, pensando no SESC e seu parâmetro de cultura, a música de Aldir Blanc, recentemente falecido, Querelas do Brasil, em que ele começa dizendo: o Brasil não conhece o Brasil conhece. O Brasil nunca foi ao Brasil, o Brasil com Z.
Então, eu acho que é diante desse quadro que a gente tem que pensar alternativas para um futuro que começa agora, um futuro que o SESC tem que pensar, projetar na sua retomada de atividades plenas, né? Um futuro que começa hoje. E se a pandemia e a quarentena revelam que são possíveis alternativas, que as sociedades podem se adaptar ou inventar novos modos de viver quando isso é necessário, se pode, como exortou o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, redescobrir a política como dimensão sublime da caridade, só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível alternativas para uma nova humanidade. E essa nova articulação agora é juntando o que diz Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o que diz Boaventura de Souza Santos, num livrinho recente chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, né? Eles dizem, numa articulação que pressupõe uma virada epistemológica, cultural e ideológica que sustente as soluções políticas, econômicas e sociais que garanta a continuidade da vida humana digna no planeta. Penso que eu vi algo muito parecido com isso recentemente num evento do SESC, chamado SESC Ideias. Essa que assisti era uma atividade conduzida por Heloísa Pisani com o professor Danilo Santos de Miranda, e eles conversavam com Edgar Morin, no sentido de pensar o nosso tempo, nas circunstâncias dramáticas que o caracterizam, como oportunidade para forjar esse humanismo e essa solidariedade tão necessárias na sociedade contemporânea, que, aliás, era o título do debate promovido pelo SESC. Aí eu penso que, nesse momento, claro que essa deve ser a postura por meio da qual os dirigentes do SESC devam se orientar, afirmar os fundamentos da Constituição da Cidadania, de reconhecimento da dignidade do trabalho e de afirmação das reduções que se inscrevem nesse processo por esse legado excludente do colonialismo, no racismo, no sexismo, no patriarcalismo de um modo geral, e ainda na negação da dignidade do trabalhador. E aí acho que uma coisa que me acudiu enquanto eu pensava nesse encontro com vocês, para terminar, né? Que, pensando o manifesto antropófago dos Andrades dos anos 20, está na hora de um novo manifesto. Às vésperas do centenário, 1928, desse manifesto, quem sabe agora esteja na hora de regurgitar as ideias vindas de fora e semear novas percepções sobre nossa identidade e projeto. Quem sabe, partindo do SESC, do seio do sistema S, projetar uma grande programação em diálogo com as subjetividades emancipadas e seus movimentos e propor parâmetros para a história futura do Brasil, Brasil com S. O Manifesto 2028, para uma história de um país e de um povo que já possa escrever corretamente o seu nome. Diferente da história do Brasil, Brasil com Z, que o bom frade Vicente de Salvador escreveu em 1630, mas que, diferentemente dele, possa designar, eu refraseei, que todo homem e toda mulher nesta terra são repúblicos, zelam ou tratam do bem comum, não cada um e cada uma voltados apenas para os seus bens particulares e para os seus próprios interesses. Então, eu diria, né, que pode ser talvez uma utopia, uma ilusão. Acho que em 2028 o SESC estará com 82 anos de institucionalidade, né?
aos 80 já poderia começar a preparar esse projeto, né? Mas o que eu penso é que, do ponto de vista da construção de uma brasilidade que traduz a ideia de um povo consciente de sua cidadania e que opõe a cultura do favor à cultura dos direitos, se insere numa comunidade de apoio aos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores do comércio, em que a cultura seja o mediador, né, para a construção desse valor, desses fundamentos e dessa utopia, né? Uma utopia que não seja um delírio, mas que seja um pensamento de transformação da nossa sociedade em direção a esse país de solidariedade, a esse país constituído no fundamento da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos e dono, titular das alternativas para inscrever seu novo e o realizador futuro.